Cada um de vocês, agradecer à Prefeitura Municipal de Jeremoabo pelo apoio, ao Secretário Municipal de Cultura Diosmar Araújo Didi, da padaria, meu agradecimento aos comércios Madeireira Nossa Senhora Aparecida, Valoriza Soluções, revendedor das motos Aveloz, Unopar Universidade, Adabral, aqui produtor, a 242 e todos os outros, como o Cajueiro Country Club através de Binha. Nossos agradecimentos pelo apoio cultural que todos os anos nos prestam. Então, que os senhores e senhoras sejam muito bem-vindos e observem o espetáculo e vão para casa com a reflexão da paixão de Cristo. Obrigado a todos, tenham um ótimo espetáculo. Queria convidar a aluna Luiz, que vai dar umas palavras para a juventude cristã do nosso país. Boa noite! Antes da peça ser iniciada, fui convocada para fazer um discurso sobre a apresentação de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. À medida que se passou, o século XXI tem apresentado uma grande escala de problemas que, apesar de já existirem 2000 anos atrás, veio aumentando progressivamente. Com isso, fazendo a atualidade ser chamada de século depressivo pelas preocupações ao redor do mundo. Vocês, a plateia, devem estar provavelmente se perguntando: mas do que raios ela está falando? Acontece que a sociedade atual está um tanto quanto deprimida, seja por traumas ou qualquer outra coisa que lhe afete. 3 palavras para resumir muita coisa que direi: álcool, maconha e cocaína, ou seja, droga. E o que conhecemos por droga? São substâncias que provocam sérios prejuízos para a saúde de quem as utiliza, de acordo com o Google. Mas o que leva essas pessoas a entrarem no mundo das drogas? O que faz as pessoas se distanciarem do reino de Deus? Uma delas é justamente sobre o que eu estou falando, as drogas. Você se vicia e se ocupa com aquilo, o seu cérebro quer mais, e se você fica sem, você age de uma forma que nunca pensou que agiria, como se você fosse capaz de cometer qualquer atrocidade para ter aquilo de volta. Quem mais se utiliza de drogas são os mais jovens, embora outras faixas etárias também cometam, mas os jovens são mais propensos. Quando você usa drogas, o que para você é momentaneamente paz e tranquilidade acaba virando caos, muitas vezes sem você perceber. Drogas é tipo uma anestesia que você usa para se desligar, basicamente. Só que, assim, não adianta em nada, você sai mais prejudicado do que estava antes. E o que você não percebe é que você não precisava de drogas para tentar ser aceito socialmente, por baixa autoestima ou pela disponibilidade de drogas que tem na região. Tudo que você precisa de Deus, do Pai, do Todo-Poderoso, porque Ele sim não vai te abandonar, apesar de tudo que aconteça. É fácil ler relatos de jovens que morreram pelas drogas, mas é também fácil encontrar jovens que largaram as drogas e seguiram a Cristo, mesmo que o caminho para eles tenha sido difícil. Tem um relato de um jovem que é bem fácil de encontrar. O nome dele é Nicholas Lamar Davis, que usava drogas quando tinha 13 anos e ficou 8 anos na prisão. Ele teve depressão e dependência química e, apesar de seus pais serem cristãos, isso não o impediu de usar heroína. Quando foi solto, seu tempo foi investido num programa religioso porque implorava para Deus o tirar da escuridão que o consumia. E hoje é um devoto fiel de Cristo e vive bem. Acontece que Deus quer ajudar todos nós, mas ao mesmo tempo nós temos que ver o que estamos fazendo de errado está bloqueando o nosso encontro com Ele.
E para finalizar, gostaria de citar a página 11, versículo 36 de Romanos. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Em 10 segundos, iniciaremos o espetáculo A Paixão de Cristo. Vamos dar início à Paixão de Cristo. Colégio Leonardo da Vinci orgulhosamente apresenta A Paixão de Cristo. Boa noite. Na noite de hoje, como de tradição já é, vamos narrar a Paixão de Cristo. Neste ano, um pouco diferente. Pois começaremos mostrando os 3 pontos principais da trajetória de vida. Como todos sabem, Jesus Cristo nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Segundo os relatos bíblicos, Maria, uma jovem virgem escolhida por Deus, concebeu Jesus pelo Espírito Santo. José, seu esposo, aceitou criar o menino como seu filho. Pouco se sabe sobre a infância de Jesus, mas o Evangelho de Lucas narra um episódio marcante. Aos 12 anos, durante a celebração da Páscoa em Jerusalém, Jesus foi encontrado no templo, dialogando com os doutores da lei. Sua sabedoria surpreendia a todos. Quando questionado por Maria e José, Jesus respondeu que estava cuidando dos negócios de seu pai, revelando desde cedo sua consciência divina e missão espiritual. A vida pública de Jesus iniciou-se por volta dos 30 anos, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Em seguida, retirou-se ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Jesus também desafiou as autoridades religiosas, denunciando a hipocrisia e enfatizando o valor da misericórdia sobre a rigidez da lei. Suas parábolas e ensinamentos transformaram a vida de muitos, mas também atraíram oposição. Sua missão culminou em sua paixão, morte na cruz e ressurreição, o evento central da fé cristã, que simboliza a vitória sobre o pecado e a promessa da vida eterna. A peça segue mostrando a dolorosa jornada de Jesus Cristo, carregando a cruz até o Calvário, sua crucificação entre 2 ladrões e os momentos finais de sua vida, quando entrega seu espírito a Deus. Por fim, a encenação culmina com a ressurreição de Cristo, simbolizando a vitória sobre a morte e o pecado, e renovando a esperança de salvação para toda a humanidade. A Paixão de Cristo é uma poderosa reflexão sobre o amor divino e o sacrifício de Jesus, comovendo e inspirando o público a cada apresentação. O livro de Isaías contém muitas profecias sobre o Messias que seriam cumpridas por Jesus Cristo. Por exemplo, Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem, que seria um servo sofredor e que traria a salvação ao mundo. O profeta também profetizou sobre a morte e ressurreição do Messias, escrevendo em seus textos: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levaram sobre si. E nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a Deus a uma cidade chamada Nazaré. Foi uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e lhe disse:
cheia de graça, o Senhor está contigo. Eis que venho trazer-te um anúncio do Senhor. Tu fostes escolhida para ser a mãe do Salvador. Mas como isso se fará possível? Eu não conheço homem algum. Não tenha medo, Maria. Ficarás grávida pela força do Espírito Santo. O filho que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Minha alma esgrandece ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. José, tenho algo a lhe contar. É maravilhoso e vais alegrar-te comigo. Conte-me, querida Maria. Ontem eu estava rezando e... O que está nos falando pode ser verdade. Maria, estou muito decepcionado. Eis que não pode ser minha noiva e nem esposa. José, não fique assim. Acredite na bondade de Deus. Esse, minha prima Isabel, era estéril e também ficou grávida pela força do Espírito Santo. José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, pois a criança que ela carrega no seu ventre é o Filho de Deus. Isabel, minha prima, Jesus está com vocês? Não, Maria. Nós o vimos pela última vez lá no templo. Será que não está com os meninos do Ezequiel? Eu acabei de falar com eles. Jesus não está lá, não. Senhor, onde é que pode estar o meu filho? E se ele estiver correndo perigo? Maria, já passei em todas as famílias que estão viajando conosco, e Jesus não está com nenhuma delas. Todos viram Jesus pela última vez no templo. Mas então, José, vamos voltar e procurar pelo nosso menino. Vejam o que o profeta Isaías falou. Virá o descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Deus Eterno estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá ao Deus Eterno e conhecerá sua vontade. Há muitos anos, todas as vezes que nós lemos esse trecho, perguntamos qual será o rei que Deus irá enviar para nos ajudar. Este que agora governa nem é da casa de Davi. E também, nosso povo não possui mais exército para este rei tomar o poder. O que vocês acham, amigos? De que aldeia deverá vir o nosso futuro rei? Peço licença aos senhores. Eu acho que vocês não deveriam estar esperando por um rei poderoso. Vejam que o texto do profeta fala que ele vai ter sabedoria e conhecimento, que vai ter muito respeito por Deus e que o Espírito Santo está com ele. Mas o texto não fala se vai ser um rei. Talvez pode ser apenas um menino, um filho de carpinteiro. Nossa, mas que menino inteligente. Que ideia revolucionária. E como conhece bem a palavra de Deus. Pois é, isto porque, desde pequenininho, meus pais sempre me trouxeram para o templo. E em casa me ensinam as orações e os cantos do culto. E como é seu nome, menino? Meu nome é Jesus e vim lá de Nazaré. Jesus, você ficou para trás e perdeu-se do nosso grupo. Nossa família já viajou o dia inteiro e sua mãe e eu voltamos para lhe procurar. Meu filho, você me deu um susto tão grande. Seu pai e eu ficamos desesperados pensando que algo mal poderia ter acontecido com você. Minha mãe, meu pai, perdoe-me. Eu não quis preocupar vocês. Por que me procuráveis?
não sabias que me convém tratar dos negócios do meu pai? Tudo bem, meu garoto. Nós sabemos que você não fez por mal, mas agora vamos embora, porque o pessoal acampou só para nos esperar. E com certeza vão rir muito da nossa aventura. Mas, por favor, não faça mais isso, que o meu coração de mãe não vai aguentar. O vinho acabou. O que faremos? Filho, eles não têm mais vinho. Mulher, por que me dizes isso? Ainda não chegou a minha hora. Façam tudo o que ele disser. Encham essas talhas com água. Agora, tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Todos servem primeiro o melhor vinho e depois, quando já beberam bastante, trazem o inferior. Mas vocês guardaram o melhor vinho até agora. Filho de Isabel e Zacarias, foi o instrumento, primeiro, a quem Deus atribuiu a grande e honrosa missão de ser o precursor, aquele que viria adiante do Messias, anunciando na hora certa quem seria o enviado, o prometido pelo Pai, que viria salvar a todos, sem distinção. João foi fiel até a morte, iniciou sozinho a preparação do povo, que deveria receber Jesus, pregando, lutando e com muita coragem, denunciando a todos os pecados que vinham cometendo. Nas suas pregações, procurava mostrar ao povo tudo de mal que praticava e lembrava-os de quando Moisés, enviado por Deus, o salvara do grande sofrimento de 400 anos de escravidão no Egito. João foi tão autêntico e tão fiel que dizia sempre em seus sermões que não era ele o enviado, que viera com a missão de anunciar a vinda do Filho de Deus, abrindo-lhe os caminhos, e que ele era apenas como uma vara balançando ao vento no deserto, que era como uma tocha fumegante que não se apagaria até que tudo se cumprisse. Ele nunca se aproveitou da sua missão para engrandecer-se. A sua missão era de anunciar a vinda do Salvador e arrebanhar aquele povo que havia se extraviado no caminho. Muitas vezes condenava pessoalmente as atitudes do próprio rei Herodes por tornar-se amante de Herodíase, mulher de seu irmão. Arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Não pense que serão salvos apenas por serem descendentes de Abraão. Deus pode fazer surgir filhos de Abraão até destas pedras. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E o que deveremos fazer então? Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tem comida, reparta com quem passa fome. E nós, mestre, o que devemos fazer? Não cobre além do que é justo. Não sejam desonestos. E nós, o que devemos fazer? Não extorque dinheiro de ninguém e nem acuse falsamente. Contente-se com seu salário. És tu, Cristo, Messias prometido? Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, virá alguém mais poderoso do que eu. Alguém cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem um pá em suas mãos e limpará a sua ira. O trigo será recolhido ao celeiro,
mas a palha será queimada com fogo que nunca se apaga. Arrependam-se, voltem para Deus enquanto há tempo. O sol brilhava forte sobre as águas do Rio Jordão. João Batista, o profeta do deserto, permanecia dentro do rio, suas vestes encharcadas, enquanto centenas de pessoas vinham a ele para serem batizadas. Ele pregava sobre o arrependimento e a chegada do reino de Deus. Foi então que, em meio à multidão, um homem surgiu. Seu semblante era calmo, mas havia algo nele que o distinguia de todos os outros. Seus olhos refletiam uma paz e uma autoridade que João nunca havia visto. Era Jesus de Nazaré. João, eu vim para ser batizado por você. Eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim. Deixa assim por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça. Este é o meu filho amado, a quem me agrado. Mas Jesus não permaneceu ali por muito tempo. Após o batismo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ali, por 40 dias e 40 noites, ele jejuaria, preparando-se para sua missão. No deserto, enfrentaria a fome, o calor escaldante e, por fim, a tentação de Satanás. E assim começou o ministério daquele que veio para salvar o mundo. João, ouvi muitas coisas a seu respeito. Dizem que você prega no deserto e atrai multidões. Mas também dizem que você me acusa de pecado. Não falo por mim mesmo, mas pela vontade de Deus. Você tomou a esposa do seu irmão, Herodíades, o que é contra a lei do Senhor. Você ousa me dizer o que eu posso ou não fazer? Sou o rei, faço o que quero. Você pode ter poder sobre os homens, mas Deus tem poder sobre todos. Se não se arrepender, enfrentará o juízo dele. Sei que você é um homem justo e santo. Suas palavras me perturbam, mas também me fazem pensar. Basta! Esse homem desrespeita o rei. Ele deve ser silenciado de uma vez por todas. Não posso simplesmente matá-lo. O povo o considera um profeta. Não tema os homens, mas tema a Deus. Arrependa-se, Herodes, enquanto há tempo. Salomé, minha filha, teu olhar vagueia como se buscasse algo proibido. O que se passa em seu coração? Quando o rei mandar você fazer um pedido, peça a cabeça de João Batista. Está bem, minha mãe.
sabe dança tão sublime. Salomé, tu me agradastes mais do que qualquer outra mulher nessa terra. Peça o que quiseres e eu te darei. Juro por meu reino que nada te será negado, ainda que seja metade do meu domínio. Meu senhor, meu pedido é simples. Quero que me deis, agora mesmo, em uma bandeja de prata, a cabeça de João Batista. Salomé, não sabes o que pedes. João é um homem justo, um profeta. Que seja feito o que foi pedido. Fiz o que ordenou. Onde está a prova? Senhor, é mesmo necessário? Sim! Salomé pediu a cabeça numa bandeja. Jesus caminha pelo deserto. O sol escaldante queima sua pele, e o vento levanta a areia ao redor. Ele está fraco e faminto, pois jejuou por 40 dias e 40 noites. De repente, uma figura sombria surge entre as rochas. Satanás. Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se és tu o Filho de Deus, lança-te agora daqui para baixo, pois está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te sentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Levante. Tudo isso eu lhe darei, se prostrares de ouro a mim, e somente a mim adorares. Afasta-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Jesus caminha pelas vilas e povoados da Galileia. Seu nome já começa a ser conhecido, e multidões vêm ao seu encontro. Em uma colina, ele para e começa a ensinar. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Alegrem-se, exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Nunca ouvimos ninguém falar assim. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Jesus, montado no jumento, avança com calma, em silêncio, olhando para a cidade. Ele cumpre a profecia que dizia que o Messias viria humilde, montado em um jumento, e não em um cavalo de guerra. O ambiente está repleto de emoção. Por onde Jesus passava, multidões o seguiam. Seu nome era sussurrado nas ruas, nos campos e nas sinagogas. Não era apenas um mestre que ensinava com autoridade, mas aquele que tocava os enfermos e os curava, que dava vida aos mortos, que acalmava tempestades e multiplicava o pão para alimentar os famintos. Havia aqueles que não tinham esperança, cegos que nunca haviam visto a luz do dia, paralíticos que haviam passado a vida inteira presos ao chão, leprosos que viviam afastados da sociedade. Senhor, se quiseres, podes me purificar. Senhor, se apenas tocar as tuas vestes, estarei curada. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus está ensinando no templo. Uma multidão o escuta atentamente, quando, de repente, fariseus e mestres da lei entram arrastando uma mulher. Ela está assustada, com o rosto marcado pelas lágrimas. Os homens a jogam no chão, diante de Jesus.
Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? E então, mestre, o que devemos fazer com ela? Aquele que de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus e seus discípulos estão reunidos em um cenáculo, uma sala no andar superior de uma casa em Jerusalém. A mesa está posta para a celebração da Páscoa e todos se sentam com Jesus no centro. A tensão no ar é palpável. Jesus sabe que a sua hora chegou. Eu ansiei muito por esta refeição de Páscoa com vocês antes de sofrer, pois, em verdade digo a vocês, que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomem e dividam entre vocês, porque eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira até que venha o reino de Deus. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Eu vos digo que um de vocês me trairá. Senhor, sou eu? Senhor, quem será o traidor? Aquele a quem eu der o pedaço de pão depois de molhá-lo. O que tens a fazer? Faz-o depressa? Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e em breve o glorificará. Filhos, ainda por pouco estarei com vocês. Onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês também devem amar uns aos outros. Nisto, todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Senhor, para onde vais? Por que não posso seguir-te agora? Estou pronto para dar minha vida por ti. Você está disposto a dar sua vida por mim, Pedro? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que você me negue 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Era noite, e Jesus estava no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Acompanhado por seus discípulos, ele já havia anunciado, durante a última ceia, que seria traído por um deles. Enquanto orava, sentia grande angústia, pois sabia o que estava prestes a acontecer. Seu suor tornou-se como gotas de sangue, caindo no chão. 3 vezes, ele encontrou seus discípulos dormindo, pedindo que vigiassem e orassem para não cair em tentação. De repente, o silêncio da noite foi quebrado pelo som de passos e vozes. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, aproximava-se liderando uma multidão armada com espadas e varas, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. Com ele estavam soldados romanos e guardas do templo, trazendo tochas e lanternas. Judas havia combinado um sinal com os soldados: aquele que eu beijar é ele, prendam-no.
Salve, mestre. Judas, com um beijo, você está traindo o filho do homem? Ai, minha orelha! Guarde a espada, pois todos que usam a espada, pela espada morrerão. Vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas esta é a hora de vocês e do poder das trevas. Os soldados então prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiro a Anás e depois a Caifás, o sumo sacerdote. Nesse momento, os discípulos, tomados pelo medo, fugiram e o abandonaram. Finalmente trouxeram esse homem. Ele perturba o povo, desafia nossas leis e se proclama o rei. O que tem a dizer contra ele? Eu ouvi dizer, destruiria o templo de Deus e reconstruiria em 3 dias. E mais, ele se proclama filho de Deus. Isso é blasfêmia. Não responde nada, Jesus. Esse é testemunho contra ti. Eu te conjuro pelo Deus vivo. És tu Cristo, filho de Deus? Tu disseste, e mais vos digo, verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Blasfêmia, para que precisamos de mais testemunhas? Todos ouvimos. O que dizem? Os dias estão escuros e o murmúrio do povo cresce, assim como o vento antes da tempestade. O que diz a tua sabedoria, irmão? Diga que os tempos são perigosos. Há quem diga que o Messias caminha entre nós, mas como distinguir a verdade do eco da ilusão? É rio de morte. Profetiza, meu Cristo. Quem te bateu agora? Eu pequei. Traz sangue inocente. E o que nós temos a ver com isso? Isso é problema seu. Levem. Eu não posso mais com isso. Eu vendi para a morte. E o que quer que façamos? Não podemos aceitar esse dinheiro de volta. É preço de sangue. Seu arrependimento chegou tarde demais, Judas. Não podemos colocá-las no tesouro do templo. Compremos um campo para enterrar estrangeiros.
Então és tu, o rei dos judeus? Tu dizes. Ele diz ser o Messias, um rei. Quer tomar o lugar de César. Ele incita o povo contra Roma e proíbe pagar tributo a César. Não respondes nada? Não ouve de quantas coisas te acusam? Uma mensagem de sua esposa, governador. Não tenha nada a ver com esse justo, pois hoje em sonho muito sofri por causa dele. Hoje, como de costume na Páscoa, libertarei um prisioneiro. Vocês têm duas opções: Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás, um assassino. Peça o Barrabás! 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 O que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifica! 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 Mas que mal fez ele? Crucifica! 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 Estou inocente do sangue deste homem. Cuidem vocês disso. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. O cenário é o pátio do Palácio de Pilatos. Jesus, ferido após a flagelação, está com coroa de espinhos. Soldados trazem uma grande cruz de madeira. A multidão murmura ao redor. Aqui está a tua cruz, rei dos judeus. Vamos, carregue-a. Olhem para ele, rei dos partidos do mundo. Salvou tantos, mas não pode salvar a si mesmo. Levanta, condenado. Não temos o dia todo. Você aí, como se chama? Simão Sireneu. Pegue a cruz e ajude esse homem. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês mesmas e por seus filhos, pois dias virão em que dirão: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Meu filho, por que está fazendo isso com ele? Pegue os cravos, pegue-o na cruz. Se és o Filho de Deus, desce da cruz e salvaremos a ti. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Não és o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós também. Nem mesmo agora temes a Deus? Estamos recebendo o que merecemos por nossos crimes. Mas este homem não fez nada de mal. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Meu filho, por que tanta dor? O que fizeram contigo, meu filho? Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Meu filho, eu estou aqui. Não o deixarei sozinho. Pai, em tuas mãos
entrego o meu espírito. Deixe-me retirar o corpo. Pilatos me concedeu a permissão. Vamos sepultá-lo antes que comece o sábado. Na manhã do terceiro dia, após a morte de Jesus, ao amanhecer, as mulheres discípulas, entre elas Maria Madalena, foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus com especiarias, de acordo com o costume da época. O céu ainda estava escuro e a cidade de Jerusalém parecia tranquila, mas no jardim perto do túmulo, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Quando as mulheres chegaram ao túmulo, notaram algo estranho. A grande pedra que selava a entrada do sepulcro estava rolada para o lado. Assustadas, elas entraram e viram que o corpo de Jesus não estava mais lá, no lugar onde ele havia sido colocado. Apenas os lençóis de linho permaneciam. Não temais, sei que buscais a Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como disse. Vinde ver o lugar onde ele jazia? Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele irá à frente de vocês para a Galileia. Lá o vereis. Senhor, se você o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Maria, não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai e diz aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E assim, a boa nova da ressurreição se espalhou rapidamente. E os discípulos começaram a entender que aquilo que Jesus havia prometido se cumprira. Ele realmente havia ressuscitado dos mortos, derrotando a morte e o pecado, e trazendo a esperança da vida eterna para todos que nele crescem.
Obrigado a todos. Obrigado por assistirem, prestigiarem a cultura, teatro. Teatro é vida. E a peça A Paixão de Cristo nos faz refletir sobre o maior amor do mundo, o amor que Jesus nos empresta. Então, ao chegar em casa, pensem em sermos melhores como pessoas, melhores como cidadãos, melhores como pais, filhos, etc. Então, só temos a agradecer. Queremos mais uma vez agradecer a Prefeitura Municipal de Jeremoabo, em nome do prefeito João Batista Melo de Carvalho. Queremos agradecer a Secretaria de Cultura, em nome do secretário Diosmar Araújo, Didi da Padaria. Queremos agradecer a Binha, do Cajueiro Country Club, a Adabral Produções, ao comércio de Jeremoabo, Madeireira Nossa Senhora Aparecida, Valoriza Soluções, revendedor exclusivo Motos Aveloz, Unopar, Universidade, aqui para todos. Então, só gratidão a todos vocês. Queremos agora convidar aos artistas participantes desse espetáculo para que sejam recebidos pelo senhor, pelos senhores e senhoras com um grande aplauso. João Davi Jesus Cristo. Sofia Maria. Ana Lívia Maria Jovem. Daniel José. Davi Pitanga Herodes. Cauã Pilatos. Luiz Cláudia, mulher de Pilatos. Lucas Pedro. Todos os nossos apóstolos, por favor, todos os apóstolos. Marcos Jesus criança. As dançarinas de Herodes, Salomé, Larissa, Manu, Maria Luísa. As dançarinas de Pilatos, Andinha, Evelyn Nogueira, Manuela, Thaís, Stephanie, Núbia e Sofia. Queremos chamar ao palco as escravas de Pilatos. Ana Lívia já está aqui. E Maria Eduarda, Luiz Eduarda. Todos os alunos que fazem o povo de Jerusalém. Gabriel Caifás.
todos os demais sacerdotes. Queremos ainda chamar ao palco Fernando Alonso, João Batista, Alícia Satanás, nossa mestre de cerimônia, Alice, não é Alícia, é Alicia. Alícia é o demônio. Os soldados romanos, Bernardo, que também foi narrador. Pedro, soldado romano. Os soldados de Caifás, Diogo e Arthur. Já. Os ladrões, o bom e o mau ladrão. Caio e Arthur, o galego forte. Natan, Henrique, Isabela, Davi, Davi, anjo, né? João Lucas. Falta mais algum? Meu juízo é curto. Bom, creio que não. Todos aqui gostariam de uma salva de palmas para esses atores que tão bem interpretam todos os anos. E nossos agradecimentos aos pais, mães, familiares que nos apoiam sempre. Muito obrigado a vocês. Sem vocês, pais, mães e família, nada disso seria possível. Queremos chamar quem fica por trás de tudo. Os professores, direção, coordenação pedagógica, nossos colaboradores, Paulo, Alcione, nossa secretária Daiane, professores, Adriana Pitanga, Maurício, evangelista, é diretor da peça e foi quem escreveu esse espetáculo. Lomi Douglas, Caco, Gonçalo vulgo Caco, Lomi tá na gravação. Nayara, nossa coordenadora pedagógica, Luiz Henrique, professor de Química, Manuel Marcos, professor de Geografia, Elaine de Inglês, Elaine de Biologia e Ciência, as Elaines. Paulo, nosso Severino, que faz tudo, Daiane, nossa secretária,
nossos diretores do colégio e empresários da escola, professora Gilmara, professor Pablo e esse que vos fala, professor Robson. Obrigado a todos. O espetáculo teve como direção geral Robson, diretor, escritor do espetáculo, Evangelista e Adriana Pitanga, e todo esse time, que para mim é o melhor time de Jeremoabo escolar. Só gratidão a cada um de vocês. Meu muito obrigado, sem sombra de dúvida. Aos alunos, amo vocês bem muito. Parabéns a todos, viu? Brilharam. Obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima noite e uma feliz Páscoa.